quero saudar a Santa Congregação. Bom dia, igreja! Bom dia, irmão pastor! Bom dia, filhos e filhas do Pai Maiamona! Bom dia, irmão pastor! Bom dia, sofredores de Cristo! Bom dia, irmão pastor! Estamos de saúde? Estamos sim, graças Eu também estou, graças a Deus. Amém. Em seguida, quero saudar o nosso bom Deus pela graça que nos concedeu em estarmos comungados, falarmos do nome dEle, cantarmos, salmodiarmos o nome dEle, porque Ele é digno de toda honra e glória. Por isso, bem amados, mais uma vez Deus concedeu-me este dia para que pudesse transmitir a sua boa nova e que prestemos a estimosa atenção. Mas antes, eu quero pedir ao nosso secretário para que lesse o livro de Efésios, o capítulo 2, versículo 8 a 10. Igreja Paz, com a vossa permissão, Sua Reverendíssima, vamos proceder assim à leitura da Epístola de São Paulo, apóstolo aos Efésios, capítulo 2, verso 8 até 10. Assim diz a palavra do Senhor. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Vou repetir. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém. Amém. Igreja, aleluia! Amém. Oremos. Zambi seto okuzulu ukuvanesa. Querido Pai, soberano Deus, eterno Rei, Santo dos Santos, Senhor dos Senhores, Pai, te bendizemos, Pai, nesta manhã, Pai. Senhor, queremos, Pai, nos render a Ti, Pai, para que, Senhor, a Tua graça, Senhor, superabunde em nossas vidas, Pai, para que a Tua palavra, Pai, que sai da Tua boca, Pai, que sai do Teu santo e sublime trono, Pai, seja conosco, Pai, que a Tua boa nova, Senhor, que se estenda nos nossos corações, para que nós, Pai, a Tua palavra, Pai, possamos guardar nos nossos corações, para não pecarmos contra Ti. Assim nós oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Paz, igreja. Reina. Bem, amados, antes de tudo, eu quero dar graças ao nosso coro do tabernáculo, que cantou e encantou o coração de Deus,
que eles diziam no seu canto, que se duvidar ou se quiser saber mais, leia em Salmos 35. Quando chegarem a casa, com calma, leiam os Salmos 35. Porque deixa-vos dizer nesta manhã, bem amado, que é bom nós praticarmos a leitura da Bíblia Sagrada, a Escritura Sagrada, porque a Escritura Sagrada não é nada mais, nada menos do que um manual de conduta que muda os nossos caráteres, que muda as nossas personalidades, que muda as nossas filosofias de materialista para filosofia espiritual, que muda as nossas ideologias. Deixa-vos dizer, bem amados, pelo que nós pensamos, pelo que nós praticamos, define muito o nosso caráter, igreja. Aleluia. Amém. Por isso, precisamos estudar a palavra de Deus. Precisamos saber o que é que a Escritura quer nos dizer. Precisamos saber o que é que Deus, na sua essência, quer nos dizer na Escritura Sagrada. É preciso que um bom crente seja mergulhado na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, para ser submergido pelo Santo Espírito, igreja. Aleluia. Amém. Eu queria encarecidamente pedir ao nosso amado irmão da comunicação e imagem para nos colocar o livro de Mateus, ou São Mateus, podemos exprimir das duas maneiras. São Mateus, o capítulo 14, o versículo 22 a 33. A Bíblia nos diz o seguinte nesta manhã: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, e açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar e sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Versículo 29. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste?
E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. És verdadeiramente o Filho de Deus. Portanto, bem amados, este episódio bíblico é uma história que nos narra profeticamente a história do barco, a história que dá direção, a história de Jesus nas águas. A Bíblia nos relata que Jesus estava entre a multidão com os seus discípulos. Foi no dia em que Jesus fez o milagre de pão e peixe. Logo, Jesus pediu com que os seus discípulos se recolhessem e fossem ao barco no mar da Galileia. Então, Jesus saiu entre os seus discípulos, saiu entre a multidão e foi ao monte. E ele ali ficou sozinho. Mas a Bíblia nos relata que era por volta da vigília da noite, da quarta vigília da noite. Noutra hora, o calendário judaico, os períodos, eles diziam de manhã, ao meio-dia, à tarde, a primeira vigília da noite é das 18 às 21. E a segunda vigília da noite é das 21 à meia-noite. A terceira vigília da noite é da meia-noite às 3. E a quarta vigília da noite era das 3 às 6. E a Bíblia nos relata, nos contextualiza, que Jesus, ele na quarta vigília da noite, ele dirigia-se ao barco. Mas o barco já não estava à beira do mar, porque havia um vento tempestuoso, um vento bravo, o mar estava bravo, havia tempestade neste dia. E afastou o barco quase ao meio do mar. Mas Jesus, ele dirigiu-se ao barco onde estavam os seus discípulos. E quando ele dirigia-se diante do barco onde estavam os seus discípulos, ele andava sobre as águas, segundo a Bíblia. Ele andava sobre as águas. E quando os discípulos depararam-se com aquela imagem, eles pensavam que era um fantasma. Mas Jesus, vendo que eles gritavam, então Jesus disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temam. Mas Pedro, com uma atitude de fé, Pedro, com uma atitude de coragem, ele diz: se fores tu, deixa-me ir ter contigo. Então Jesus responde: então venha. Pedro, com atitude de fé, Pedro, com caráter e coragem, foi o único que se manifestou e ter com Jesus. Pedro sai do barco e continuou a olhar para Jesus. Mas Pedro, deixa-nos dizer, bem amado, que Pedro olhava a Jesus com uma atitude de fé.
Pedro olhava a Jesus com uma ótica espiritual. Pedro olhava a Jesus com um olhar espiritual. E quanto mais ele olhava para Jesus, ele estava a alcançar em ótica espiritual, ele estava a viver no poder de Deus. Ele estava a ficar submergido no Espírito Santo de Deus. Ele estava a viver o sobrenatural de Deus. Enquanto ele olhava para Jesus, ele estava a viver o sobrenatural de Deus. Por isso, quando ele andava sobre as águas, ele estava a viver, naquele momento, o sobrenatural de Deus. Porque ele olhava a Jesus com uma ótica espiritual, com uma visão espiritual. E quando ele olha de lado, quando ele depara-se com a tempestade, quando ele olha ao mar bravo, quando ele olha as águas agitadas, então ele começou a ser consumido pelo medo. E o medo começou a lhe causar incredulidade. Igreja, aleluia. Amém. Quando nós somos consumidos pelo medo, bem-amados, nós somos vencidos pela incredulidade. Por isso, quando nós encaramos os nossos problemas, quando nós encaramos as nossas adversidades, quando encaramos qualquer uma situação que nos coloca numa situação perplexa, é necessário que nós olhemos nesta situação com um olhar espiritual, com uma ótica espiritual, igreja, aleluia. Amém. Então Pedro, consumido pelo medo, consumido pela incredulidade, ele começou a afundar. Ele marcava o primeiro passo, afundava. Marcava o segundo, o terceiro afundava ainda mais. Mas ele viu que já não havia hipótese. Ele viu que estava mesmo a afundar. Aí ele conseguiu voltar a si e dizer que eu tenho Jesus, o Todo-Poderoso, à frente de mim. Mas então onde é que eu vou? Onde é que eu vou me render? Se é Jesus que está à nossa frente. Por isso, muitas das vezes, bem-amados, quando nós buscamos mais o nosso eu, quando nós buscamos mais o nosso egocentrismo, quando nós buscamos as nossas limitações, quando está tudo muito bem, então, muitas das vezes, nós esquecemos de orar. E só oramos quando as coisas estão a complicar. Quando as coisas já estão meramente difíceis, é aí onde nós buscamos ao Senhor. Uma vez que nós lemos na Bíblia, em N capítulo, N versículo, que permaneça fiel em mim. Permaneça fiel na palavra de Deus. Seja firme e constante na palavra de Deus. Igreja, aleluia. Amém. Então Pedro, naquela situação, ele volta a olhar outra vez para Jesus. Pedro pede para que Jesus lhe salve. Jesus, na sua vez, foi diante de si e estendeu as suas mãos a Pedro e salvou a Pedro. E Jesus diz: homem de pouca fé, homem de pouca fé, por que duvidaste? Porque a incredulidade, o medo,
fez com que ele já não olhasse para Jesus. E quando ele olhava para Jesus, ele já não conseguia ver Jesus com uma ótica espiritual. Ele não conseguia ver a Jesus com uma visão espiritual. Por isso, bem amados, quando nós estamos nesta situação, precisamos buscar a Deus para que Ele possa suprir toda a necessidade, para que Ele possa nos ajudar em momento certo. Porque em Hebreus nos diz, Hebreus 4,16, nos aproximemos, pois, no trono da graça com confiança, para recebermos misericórdia e graça, a fim de sermos ajudados no momento certo. Igreja, aleluia. Amém. E quando eles entram no barco, começaram a louvar e a glorificar a Jesus, porque Ele é Filho do Altíssimo Todo-Poderoso. Portanto, o contexto se dá após um milagre em multidão dos pães, conforme nós ouvimos. E quando ele entra no barco, ele começou a falar com os seus discípulos. Portanto, neste cenário, nesta história profética, nós podemos contextualizar uma tempestade no mar e os discípulos lutando contra as ondas. Igreja, aleluia. E podemos ver também, nesta história, a presença de Jesus no meio da tempestade. Nós podemos dividir, podemos contextualizar em mais temáticas. A primeira temática que nós podemos contextualizar nesta história profética é que Pedro reconhece a voz de Jesus no meio do medo. O pedido ousado de Pedro, quando ele diz: se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E nós ouvimos no texto que a resposta de Jesus foi: venha. Isso nos ensina que a fé nos chama a sair de nossa zona de conforto. Igreja, aleluia. Amém. O ato de fé de Pedro, que é a segunda temática, nos diz que Pedro deixa do barco e caminha sobre as águas com atitude de fé. Portanto, o barco representa segurança e controle humano. O ato de descer do barco é um passo de obediência e confiança. Isso nos ensina que a fé requer ação mesmo diante das incertezas. Porque quando nós estamos em situações adversas, nós muitas das vezes esquecemos em buscarmos a Deus verdadeiramente. Só quando estamos numa situação mais calamitosa, quando estamos numa situação muito difícil, que não encontramos mais solução, é quando buscamos a Deus. E isso, quando nós estamos distantes de Deus, nós ficamos um bocadinho duvidosos. Será que vai dar? Será que se eu fazer isso, vou fazer aquilo, acordar à madrugada, será que Deus vai me ouvir? Será que Deus vai fazer? Será que Deus vai falar comigo? Então, essas incertezas, essas faltas de confiança é que aumenta a incredulidade e nos traz a fé a abalar.
Igreja, aleluia. Amém. Na terceira temática deste texto profético, nos diz um momento de dúvida. Pedro vê o vento e começa a afundar. Aí há a luta entre a fé e o medo. Bem, amados, quando nós estamos entre a fé e o medo, é preciso nós sabermos que temos um Deus o Todo-Poderoso. Um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que tudo faz, tudo sabe e tudo pode. Davi, quando estava à frente de Golias, muitos estavam a dizer que Davi era pequenote e Golias era muito grande e que não podia vencer a Golias. Mas Davi olhava para Golias como um incircunciso. Ele olhava para Golias como um Zé Ninguém. Por quê? Porque Davi tinha a marca da promessa. Davi tinha a marca da aliança. Davi era circunciso. E como ele era circunciso, ele tinha a marca da aliança com Jesus. Igreja, aleluia! Amém. Então ele viu a Golias como um homem qualquer. E ele diz: quem é este incircunciso para afrontar o Filho do Deus vivo? O que é que aconteceu, bem amados? Ele foi à guerra com Golias e ele venceu a Golias, matou a Golias. Por isso, bem amados, quando nós estamos nessa situação, não temamos, precisamos ir ao encontro do Senhor. E quando nós vamos ao encontro do Senhor, verdadeiramente, então nós podemos voltar a alcançar a fé devidamente. Por isso, bem amados, sejamos firmes e constantes na presença do Senhor. Portanto, isso nos ensina que quando tiramos os olhos de Jesus, somos vencidos pelas circunstâncias. Nós, quando estamos numa circunstância difícil, não colocamos as circunstâncias em Deus. Igreja, aleluia. Amém. Não colocamos as circunstâncias em Deus, mas colocamos Deus na circunstância. Aí sim, podemos vencer assim a circunstância. Em Hebreus, o capítulo 12, versículo 2, nos diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Igreja, aleluia. Amém. A quarta temática é a resposta de Jesus, que está no versículo 31. Jesus imediatamente estende a mão e segura Pedro. Então, isso nos dita a repreensão. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Jesus restaura Pedro e ambos entram no barco. Isso nos ensina, bem amados, que Jesus está sempre pronto a nos levantar quando falhamos, quando saímos fora da presença, mesmo pecando. Em Romano 8, o capítulo 8, versículo 1, nos diz que nenhuma condenação há todo aquele que está em Cristo Jesus. A primeira de João, o capítulo 1, versículo 9, nos diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar a toda a justiça. A quinta temática que nós podemos textualizar nesta história profética é a reação dos discípulos, que está no versículo 32 e 33. O vento cessa ao entrarem no barco. Os discípulos adoram Jesus, reconhecendo-o como Filho de Deus. Isso nos ensina os desafios fortalecem nossa fé e levam ao reconhecimento da soberania de Cristo, igreja, aleluia. Amém. Em Filipenses, o capítulo 3, o versículo 13 e 14, nos diz: esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo ao alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, igreja, aleluia. Amém. A conclusão da história é que precisamos identificar nossos barcos. Os nossos barcos significa zona de conforto e medo. Ouvir o chamado de Jesus para confiar nele em meio às tempestades da vida. Manter os olhos fixos em Jesus, independente das circunstâncias. Reconhecer que mesmo nas falhas, Jesus está presente para nos resgatar, igreja. Aleluia. Porque os planos de Deus nunca são frustrados. Deus é infalível. Deus é imutável. Igreja, aleluia. Amém. Descer do barco é um convite à fé, à obediência e à dependência de Deus. Jesus está sempre conosco, mesmo nos ventos e ondas, pronto para nos sustentar e fortalecer nossa fé nele. Antes, porém, eu esqueci, peço imensas desculpas à congregação. O tema da nossa pregação é o chamado à prática da obediência e confiança. O chamado à prática da obediência e confiança, igreja, aleluia. Amém. Qual é o nosso tema de hoje? O chamado à prática da obediência e confiança. Aleluia. Amém. Então, para darmos a continuidade deste texto profético, eu deixo aos amados irmãos Filipenses 1:6, que diz: aquele que começou a boa obra é fiel para Sempre. terminar. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Por isso, bem amados, continuemos com a obra do Senhor. Porque muitas das vezes nós, quando algumas coisas falham, nós temos tendencialmente de falar no ouvido do outro irmão: essa aí não dá nenhum. Ou essa aqui nesta área não vale a pena. Não, este não vai em lado nenhum. Por isso, bem amado, tudo que Deus coloca em ti, ninguém tira. E se não estás a praticar naquele momento, irás praticar noutra altura. Por isso, tudo que Deus te coloca em prol do seu reino, mesmo que começar mal,
mas termina bem, porque aquele que começou a boa obra em ti é fiel para terminar. Igreja, aleluia! Amém. Se andarmos firmes e constantes na presença de Deus, rompendo de fé em fé, de glória em glória, então podemos andar em porto seguro. Então podemos ver e alcançar a beleza da santidade do Senhor. Igreja, aleluia. Amém. Até aqui, palavra do Senhor.